Shabbat Shalom e Baruch Hashem por esse dia, gente, esse dia que é uma delícia, esse dia que é abençoado pelo Todo-Poderoso, esse dia que Ele nos presenteou e nos deu como um sinal entre nós e Ele, um sinal de Shalom, um sinal que nós esperamos nele, um sinal de que nós cremos que Ele tem tudo em suas mãos. O sinal de que Ele é todo-poderoso e que Ele pode presentear o ser humano, o ser criado por Ele, com tanto amor, com esse dia que é uma delícia, com esse dia que Ele escreveu com a sua mão e também pronunciou com a sua boca, que nós deveríamos lembrar dele e santificar Ele. E com amor a essa palavra que entesouramos no nosso coração, nós estamos aqui mais uma vez reunidos para lembrarmos desse dia e santificarmos Ele ao nosso Pai Todo-Poderoso, ao nosso Criador, ao Rei do Universo, aquele que criou todas as coisas e nos presenteou com a sua aliança, com a sua palavra, com a sua luz. Eu me chamo Kessia e nós estamos aqui mais uma vez para sentarmos aos pés do Todo-Poderoso e aprendermos dele, que é a nossa maior felicidade. Eu posso dizer, gente, que não existe nada nesse mundo que venha dar mais felicidade ao ser humano, ao ser criado, do que aprender sobre o seu Criador, do que conhecer o seu Criador, do que andar com o seu Criador como Noé, o justo. Sim, como a gente viu, se eu não me engano foi em Pedro, né? Segundo Pedro, ele diz que Noé é o arauto da justiça. Um homem que consolou o coração do Eterno. Apenas um justo. Agora imagine vocês, uma congregação de justos. Nós, quando elevamos a nossa alma para a justiça do Eterno, nós consolamos o coração do Eterno. Nós somos uma congregação buscando conhecer a vontade do Todo-Poderoso, buscando fazer a vontade do Todo-Poderoso e assim trazer felicidade ao seu coração. Porque a felicidade do Eterno é a nossa força. Quando nós somos obedientes a Ele, nós trazemos felicidade ao seu coração como um filho, que ao ser obediente, ele traz muita alegria ao seu pai. E é assim que nós estamos aqui, é por causa disso que nós estamos aqui, hoje, reunidos em família. Mesmo que eu aqui desse lado do oceano e você aí do outro lado do oceano, ou talvez em qualquer parte do mundo, não sei onde você está. Mas juntos nos assentaremos com humildade aos pés daquele que tudo sabe. Gente, nós vamos continuar o estudo de ontem, né? A leitura de ontem, né? E vamos aprender um pouquinho mais dessa porção. É claro que ela é uma porção grande, não tem como a gente trazer tudo, né? Mas graças ao Eterno, se você quiser, é assim que eu faço durante toda a semana, né? Eu tenho as minhas playlists, então eu passo a semana inteira estudando sobre a porção da semana, né? Para que quando eu chegue no Shabat, eu apenas transborde, entende? Eu não chego no Shabat com fome, eu chego no Shabat para transbordar. Então, eu passo a semana inteira estudando. E, graças ao Eterno, aqui no canal já tem vários vídeos com os professores diferentes, né? Começando do professor Marcos Felipe e passando pelos outros professores, onde cada um, em cada vídeo, vai abordar um assunto
3 assuntos dessa porção. Então, a gente já tem no canal a porção inteira abordada, né? Então, tudo aquilo que a gente não consegue passar no Shabat, você pode ir nos vídeos anteriores e se aprofundar mais naquilo, né? E os professores são realmente professores, né? Eles são muito top-meores no que fazem. Eu sinto muito orgulho de aprender com eles, né? É muito gostoso, é muito bom. Então, nós vamos aprender hoje, vamos continuar aonde nós paramos e vamos tentar compreender um pouquinho mais sobre o sinal de aliança que o Eterno nos deu, que o Eterno deu à humanidade. Não foi para Noé, nós veremos isso, né? Não foi apenas para Noé e os seus filhos, mas foi para toda a humanidade, para todo ser vivo. Então, nós vamos tentar, com a história e com achados arqueológicos, compreender um pouco mais o significado. Nós sabemos que o significado é que o Eterno não destruiria mais a terra, os seres vivos, né, com um dilúvio. Mas esse sinal, ele tem algo a mais. Não a mais, mas talvez você veja, aí você crê. Eu creio que o Eterno não destruirá porque ele falou. Mas quando você entra na história do povo, porque assim, o Eterno, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele fala com o ser humano com linguagem humana, para que a gente consiga entender melhor, né? Só que a linguagem humana que ele vai usar é para o povo daquela época. Então, para que, por exemplo, ele não ia falar com Moshe com a linguagem da Kessia hoje. Moshe não ia entender nada, nem as pessoas que iam estar do lado dele. Ele falou com Moshe com linguagem humana, com a cultura da época e com a cultura do povo da época. Então, às vezes, para a gente conseguir entender mais, nós devemos procurar nos aprofundar na história, né? Na cultura das pessoas, de como as pessoas viviam, e a arqueologia ela vai ensinar muito, né? Ela vai ajudar muito nessa procura. Mas o Eterno, ele nunca deixa a gente, sabe? Quando a gente procura realmente, ele nunca vai deixar a gente sem o conhecimento, sem aquilo que a gente está, sem a resposta daquilo que a gente está procurando. Então, eu sou muito curiosa, sou uma pessoa muito curiosa e eu amo história, apesar de odiar ler. É sério, eu não gosto de ler, mas eu amo história. Eu leio as escrituras todos os dias. É o único livro que eu leio, realmente, né? Mas outros livros, não me pergunte, não fale sobre, porque eu não sei, né? Então, nós vamos procurar entender um pouco mais o significado disso e nos maravilharmos com a misericórdia do Eterno, que excede as nossas multidões de pecado, tá bom? A gente vai pincelar também no pós-dilúvio, né? Vai só pincelar, porque é muito assunto, não tem como a gente falar tudo. E à tarde a gente vai terminar falando sobre Nimrod e os seus pilares, com a história e com achados arqueológicos, que também vai nos ajudar a compreender um pouquinho desse feito desse homem, né? E por que ele. Então, vamos começar já a nossa... Puxar aqui para vocês ficarem mais perto. Vamos começar já, continuar nessa manhã. Manhã para vocês e tarde para mim, né? Aqui daqui a pouquinho já escurece, já termina o Shabat. Nós temos muitas horas de diferença, dependendo do lugar que você está no Brasil. E, gente, não esqueçam, 2 horas, nós não temos minha porção da Torá, tá? Eu não consegui fazer, infelizmente. E infelizmente, né? Porque o professor vai vir com o momento do hebraico, então vocês não vão ficar desfalcados com o hebraico hoje, né? Porque a Kessia está aqui. Então, eu fiquei muito feliz com isso, né? Que a gente vai ter a oportunidade, mas vamos lá. Não esqueçam, 2 da tarde, tá? Horário de Brasília.
o professor chega aí com o momento do hebraico. Deu um branco agora no momento do hebraico. Então, gente, vamos começar a nossa leitura dessa manhã para vocês e tarde para mim, né? Eu escolhi como o tema o sinal de misericórdia e a aliança de vida. Porque nós vamos entender o porquê desse nome mais para frente, né? Essa foto é incrível, né? Eu estava pensando aqui, eu vou falar sobre o Arco da Aliança. Como eu queria uma foto bem legal do Arco da Aliança, vou procurar na internet. E aí eu estava andando, aliás, eu fui levar o Max para dar a voltinha dele da tarde, né? E estava bem nublado aqui na quarta ou na quinta, não lembro. Não, na quarta, foi na quarta-feira. E estava bem nublado e, gente, eu juro para vocês, eu nunca vi um Arco da Aliança assim. Quando eu abri a porta que eu vi, meu Deus, eu corri para pegar o celular e tirar essa foto. Então, essa foto é aqui no quintal, né, do lado de casa. E foi eu mesmo que tirei a foto. Perfeito, perfeito. Eterno, ele... Como eu amo. Como eu amo esse criador. Ele como é que fala? Ele não te deixa em falta de nada, né? Até a foto ele deu um jeito e me deu. Olha aí, para vocês verem, né? Muito lindo eu achei. O sinal de misericórdia e a aliança de vidas. Vamos lá, vamos começar da onde a gente parou para a gente chegar aonde a gente quer. E, gente, só lembrando, tá? Eu ainda não tô 100%, então tenham paciência comigo, tá? Imagina se eu tiver 100%. Fala que só ontem eu fiz um vídeo de 2 horas, eu fiquei, meu pai, imagina se eu tivesse 100%. Ninguém ia sair daqui, não. Vamos lá começar. Abra o seu coração em primeiro lugar, tá? Que o Eterno fale aos nossos corações. Porque quando eu sento aqui, o Eterno fala mais comigo, pode ter certeza, do que com vocês, sabia? Então, que o Eterno fale ao seu coração. Prepare os teus ouvidos, abra o teu coração e que o Eterno venha nos ensinar aquilo, a porção que ele tem hoje para nós, tá bom? Aquilo que ele tem para que nós possamos aprender e viver, tá bom? No primeiro dia do primeiro mês do ano 601, a água secou completamente da superfície da terra. Onde nós paramos, o Mabul já havia acontecido, o Eterno já havia lavado a terra do Hamas, né, da violência que se espalhou pela terra de tal forma que não existia Techuvá mais. Não havia possibilidade de Techuvá, porque se houvesse possibilidade de Techuvá, de arrependimento, o Eterno conhece, ele sabe todas as coisas, então ele jamais traria um dilúvio. Mas o Eterno, sabendo que não existia, como é que fala? Acabei de falar, gente. Possibilidade de Techuvá, de arrependimento, de mudança, o Eterno traz essa água, né? Água que brota da terra, água que desce do céu, todas as portas das águas foram abertas e o Eterno faz essa lavagem na terra de toda essa violência que tomou conta da criação, tanto do ser humano quanto dos animais. E então, Noé, ele passa um ano dentro dessa arca, que agora, nesse momento, no ano 601, já está parada, né? No ano 600 começa o dilúvio, no ano 601 a superfície da terra já está completamente seca, a arca está parada lá no Monte Ararat, né? E por isso Noé, ele removeu a tampa, né, da arca e olhou. Ele removeu
Ele removeu a tampa, ele olhou e sim, a superfície da terra já estava seca, né? No 27º dia do mês, a terra estava seca, mas Noé não saía da arca. Já havia parado a arca, já tinha 1 mês e meio, não é isso? Então, mesmo a arca parando, mesmo ele já tendo soltado os pássaros, né? E sabendo que a terra estava seca, a obediência desse homem era tão grande, era tão cheio de amor, que ele não sai da arca. Ele espera o comando daquele que comandou que ele entrasse na arca. Assim como o Eterno mandou ele entrar na arca, ele estava esperando que o Eterno pedisse para que ele saísse da arca. Então ele não sai, ele continua na arca. E aí, no verso 15, Elohim disse a Noa: saia da arca, meu filho, já parou faz tempo. O que é que tá fazendo aí dentro, homem de Deus? Vai lá para fora. O sol tá brilhando, o céu tá azul. O que é que tá fazendo aí dentro ainda? Com esse monte de bicho. Era assim que ele ia falar. Se ele fosse do norte. Saia da arca, você, sua mulher, seus filhos e a mulher de cada um de seus filhos que está com você. Essa é a linguagem da época, gente, né? Então, o Mabulo, quando começou na Terra, ele tinha 600 anos. Aí, o Mabulo terminou quando ele tinha 601. Então, ele passa na arca, né? Ele chega no primeiro mês dos 601 anos dele, mas apenas no 27º dia do segundo mês que ele sai da arca, né? Ou seja, ele passou 1 ano, 1 mês e... Aliás, ele passou 1 ano e 57 dias dentro da arca. Ele só saiu quando o Eterno disse para ele sair. Essa é a obediência de um homem que anda com o Eterno. Ele espera no Eterno. Ele espera todas as coisas no Eterno. A hora de entrar, a hora de sair. A hora de falar, a hora de calar. Né, gente? E aí, o que esse homem, esse homem que anda com o Eterno, qual é a primeira coisa que ele faz quando ele sai de dentro dessa arca? Correr igual aquece. Não, igual aquece não. Vamos lá. Aqui, a gente tem 6 meses de inverno. Essa época, todos os animais já estão tudo presos. Eles já estão tudo dentro de curral. Não é curral. Curral é só como é que fala? É só uma cerca, não é isso? Não, estábulo? Acho que é estábulo, né? É uma casa, a casa dos animais. Pronto. Eles já estão tudo lá dentro para passar o inverno. Eles não saem de lá enquanto o inverno não acabar. Isso é lá para março. Abril? Não. É lá para maio. Ora, março. É lá para maio, né? Já final no meio de maio. Gente, vocês não sabem o que é ver um animal saindo de um estábulo desse em maio. Gente, ele sai pulando de um jeito que vocês não têm ideia, sabe? Da felicidade dos animais saindo daquela casa, daquele lugar que eles passaram todo o inverno rigoroso. Se fosse eu, sairia desse jeito, pulando. Mas Noa, o que ele faz quando ele sai da arca? A primeira coisa que ele faz: construiu um altar para Adonai. Noa, cheio de gratidão por ter sido preservado. Cheio de gratidão porque a terra agora está limpa do Hamas, da violência. Ele chega, abre a porta, o Eterno comanda, ele sai e a primeira coisa que ele faz é um altar. E olha só o que ele faz, ele pegou dentre todos os animais e aves puras. Lembra do que a gente falou ontem? E apresentou uma oferta queimada sobre o altar.
Adonai, ele sentiu o aroma doce. A obediência, a justiça do ser humano chega nas narinas do Eterno com um cheiro doce, um aroma suave, agradável para ele. E olha só o que ele fala. E Adonai disse em seu coração, no seu íntimo: nunca mais amaldiçoarei o solo por causa da humanidade, pois as imaginações do coração das pessoas são mais desde a sua juventude. Tampouco destruirei novamente todos os seres vivos, como fiz. O Eterno, ele sente esse aroma suave, né? E aí, gente, aqui nesse verso aqui, ó, deixa eu colocar aqui um negocinho. Aqui nesse verso 21 aqui, ó, nunca mais amaldiçoarei o solo por causa da humanidade. Aqui se cumpre a profecia que é o nome de Noa. Lembra quando Meleque, seu pai, colocou o nome dele, chamou ele de Noa, né? Lá em Bereshit 5:29, ele fala que esse nos consolará do nosso trabalho, do serviço pesado que realizamos com nossas mãos para tirar do solo amaldiçoado por Adonai, né? Então, essa profecia se cumpre aqui nesse verso. Vocês estão vendo só? O nome de Noa era uma profecia também. E vocês lembram quando o Eterno amaldiçoou o solo? Ele amaldiçoou o solo justamente porque o nosso pai Adam, ele peca, né? Então, o Eterno, ele disse que o solo seria amaldiçoado por causa disso, né? Por causa do pecado do nosso pai Adam. Mas uma outra coisa que me fez lembrar esse verso também foi quando Paulo, ele falou que nós somos o aroma agradável do Mashiach, de Yeshua, né? Tanto para aqueles que são tementes, quanto para aqueles que não são. O que ele disse com isso? Que aroma suave é esse? Que aroma é esse que Yeshua exala? Yeshua, ele é, como a gente viu ontem, né? O sacrifício que o Eterno deu pela humanidade. Então, esse aroma desse sacrifício que nós temos diante do Eterno, do sacrifício do Mashiach que nós temos diante do Eterno, né? Nós somos imitadores dele e com esse sacrifício nós levamos até o Eterno esse aroma suave, doce em suas narinas. E ele lembra desse sacrifício que o seu filho fez por nós, para nos unirmos ao Todo-Poderoso. E aí diz que ele sabe, ele conhece que as nossas inclinações, elas são mais desde a juventude. Isso daqui joga por terra toda a doutrina daqueles que dizem que o ser humano, ele é pecador desde que ele nasce. Gente, qual é o pecado que um embrião tem dentro do ventre da sua mãe? Qual é o pecado que ele tem? Me diga aí. Se o pecado é você desobedecer os ensinos do Eterno, que pecado aquele embrião fez dentro da barriga da sua mãe? Os pecados dela não passam para ele. Não é contagioso, gente. Entendeu? Um bebê, o que é um bebê? Qual é o pecado do bebê? É porque ele arrotou no peito da mãe? Isso não é pecado. Né? Então, não tem pecado de criança, de bebê, gente. É a nossa juventude, é na nossa juventude que nós aprendemos, né? Que nós conhecemos, que nós passamos a conhecer o bem e o mal. Né? É na nossa juventude, não é na nossa... Quando nós somos bebê, quando nós somos um embrião, por mais que essa criança ela seja concebida de um pecado, né? Ela não cometeu aquele pecado. Ela está concebida em pecado porque talvez os pais dela foram adúlteros e ela foi concebida por causa daquele pecado.
talvez o nosso Melé, Davi, o rei Davi, talvez ele tenha sido concebido dessa forma, por isso que ele falou aqui, entende? Vamos continuar que a gente tem coisa para ver. Enquanto a terra existir, semeadura e colheita, frio e calor, muito frio aqui na Noruega, muito calor lá no Amazonas, e inverno, aqui tá inverno, mas eu acho que é inverno, né? Depois eu ajeito. E dia e noite não cessarão. Ou seja, o Eterno nos daria todas as estações, todo o clima que nós necessitamos para ter semeadura. Elohim abençoou seus filhos e lhe disse: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Desculpa, gente. Então, o Eterno ele fala para os filhos de Noá e para Noa multiplicar e encher a terra, a mesma bênção que ele dá aos nossos pais lá no Éden, né? Aí olha só o que ele fala aqui no verso 2. Medo e temor de vocês estarão em todo animal selvagem, pássaro do ar, criatura que habita no solo e peixe do mar. Eles foram entregues a vocês. Assim como o Eterno, ele entregou os animais lá no Éden, agora ele entrega também a Noé. Mas com um diferencial, aqui ele fala que medo e temor esses animais teriam de Noa, do ser humano, né? Antes os animais não tinham medo do ser humano. E talvez por isso os animais sofreram essa degradação, digamos assim, né? Talvez seja por isso. E agora, para que isso não aconteça, talvez o Eterno, ele coloca medo e temor nesses animais do ser humano. E é assim, você não consegue chegar perto de um animal selvagem. Ele corre. Se não for um leão, né, querendo te comer, com certeza ele vai correr léguas. Vai correr igual eu correria se eu visse o burrinho o burrinho de Balaão, a burrinha de Balaão falando. Ele ia correr igual o animal corre da gente quando ele vê. Todo ser que se move e tem vida servirá de alimento para vocês. Como dei anteriormente a vocês as ervas, agora dou tudo a vocês. A partir desse verso aqui, o Eterno, ele dá como alimento. Primeiro, ele coloca na mão do ser humano, como ele colocou lá no Éden, todos os animais. E como ele fez lá no Éden, ele também vai dar como alimento algo para o ser humano. Lá no Éden, ele deu o quê, gente? O que o Eterno deu lá no Éden? Ele deu as ervas, né? As frutas, as plantas. Agora, a partir daqui, o Eterno, ele permite que o Eterno coma, se alimente da carne dos animais, né? E muita gente usa esse verso como desculpa para dizer que agora a gente pode comer de tudo, porque o Eterno falou aqui, agora dou tudo a vocês. Mas, gente, vamos prestar atenção aqui numa coisa, para a gente tentar entender essa parada. Olha que o Eterno fala aqui, ó. Assim como eu dei anteriormente a vocês as ervas, o que era o alimento do ser humano antes? As ervas, as frutas, né? Os vegetais, né? Então, assim como ele deu as ervas, e as ervas eram o alimento, agora ele dá também para comer os animais. Mas assim como naquela época animal não era alimento, né? O Eterno, com certeza, nós vemos no verso anterior, que a gente acabou de ver, já tinha falado para ele quais eram os animais puros, ou seja, os animais que eles poderiam comer. Então, assim como eles sabiam quais eram os alimentos das ervas, né?
eles também vão saber qual era o alimento de carne, né? Da carne. Então, eles sabiam o que era alimento para eles, tanto da carne quanto do animal. Por quê? Os animais impuros, eles não são considerados alimento para o ser humano, certo? Apenas carne com sua vida, que é o sangue, não devem comer. Gente, esse verso aqui, eu lembrei, sabe do quê? Lá de Atos 15, 29, que fala assim, ó, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, né? E do sangue e da carne sufocada. E aí ele vai falar de outras coisas. Mas eles também, como aqui, né? O Eterno, ele está dando o alimento, né? Ele está dando a carne como alimento, mas ele está proibindo o ser humano de comer o sangue daquele animal. Aí olha o que ele fala. Com certeza pedirei contas do sangue de sua vida. Eu os exigirei de todo animal e ser humano. Exigirei a prestação de contas de todo ser humano pela vida de seu irmão. Quando você come o sangue do animal, você está comendo a vida daquele animal. Quando você derrama o sangue de um ser humano ou de um animal, você está tirando a vida daquela pessoa. Então, todos que comem o sangue, o que eles estão comendo? Eles estão comendo a vida. E é por isso que lá em Atos, eles dizem que os goim, né, aqueles que não eram judeus, as nações, não poderiam comer a carne com sangue. Né? Tem outras também, tem outras coisas também, mas eles vão falar disso aí, que não pode comer a carne com sangue. Quem derramar sangue humano, por ser humano, terá o próprio sangue derramado, pois Elohim fez seres humanos à sua imagem. E tem gente que fala que o Eterno deu a Torá só lá no Monte Sinai. Que pena. E vocês sejam férteis, multipliquem-se, enxamem-se sobre a face da terra e multipliquem-se sobre ela. A terra tinha apenas Noa, sua mulher, seus filhos e suas mulheres. E a partir deles é que vai começar todas as coisas, né? Novamente. Mas vamos continuar aqui. Elohim falou com Noa e seus filhos que estavam com ele e disse: quanto a mim, a partir de agora estabeleço minha aliança com vocês, seus descendentes depois de vocês. Então, essa aliança era com Noa e os seus descendentes. Você é descendente de Noa? Tem um negócio aí, uma discussão sem pé e nem cabeça dessas coisas, né, gente? Pelo amor. Todos nós somos filhos de Noa, que somos filhos de Abraão, que somos filhos de Adão, né? Aliás, todos nós, vou refazer, todos nós somos filhos de Noa, que somos filhos de Adão, porque Noa veio de Adão. E nós descendemos de Noa, que veio de Adão. Então, para que a discussão, minha gente? Oh, meu pai. Então, vamos continuar. Ele vai fazer aliança com os descendentes, com todos nós. Nós fazemos parte dessa aliança. Quando nós... Gente, eu esqueci de trazer o arco. Só um minutinho que eu vou lá buscar, tá? Que eu quero mostrar para vocês. Pronto. Aqui, eu vou deixar aqui. Nós vamos usar isso aí. Então, vamos continuar.
Quanto a mim, a partir de agora, estabeleço minha aliança com vocês e seus descendentes depois de vocês, e com toda a criatura viva que está com vocês, as aves, o gado e todo o animal selvagem que está com vocês, e todos que estão saindo da arca, todo o animal sobre a terra. Então, essa aliança, ela era com todos, né? E nós, juntos, vamos tentar compreender mais essa aliança e o símbolo, né? O símbolo que ela traz para nós. Mais na frente a gente vai, né, tentar ver isso daí. Vamos lá, vamos continuar. Vou colocar aqui. Estabelecerei minha aliança com vocês de que nunca mais. Que aliança é essa? Vocês vão compreender isso aqui bem melhor depois, tá? De que nunca mais destruirei todos os seres vivos do meio das águas, por meio das águas de um dilúvio. E nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. É por isso, gente, que não tem desculpa para Torre de Babel. Não tem desculpa. Mas nós veremos mais à frente. Vamos continuar. Elohim acrescentou: eis o sinal da aliança que faço entre mim e vocês e toda a criatura viva que está com vocês, por todas as gerações vindouras. Ponho o meu arco na nuvem, ele permanecerá ali como sinal da aliança entre mim e a terra. Sempre que eu trouxer nuvens sobre a terra e o arco for visto na nuvem, deixa eu colocar aqui, eu me lembrarei da minha aliança existente entre mim e vocês e toda a criatura viva de toda a espécie. E as águas nunca mais se transformará em um dilúvio para destruir todos os seres humanos. Então, já nós vamos descobrir qual é o significado desse arco e por que um arco. Vamos continuar. O arco estará na nuvem. Deixa eu só. Tá. O arco estará na nuvem para que, ao olhar para ele, eu me lembre da aliança eterna entre Elohim e toda a criatura viva de toda a espécie sobre a terra. Gente, nós sabemos, né? Todos nós sabemos. Sempre que chove e a gente vê esse arco, todos nós sabemos que ele é um símbolo do eterno com todos os casais, sim, porque tudo que nasceu, tudo que saiu da arca da aliança foram casais. Tudo que entrou na arca, aliás, tudo que saiu da arca de Noé, não da aliança também, né? Porque por causa dessa arca veio a aliança. Tudo que saiu da arca foram casais. Tudo que entrou na arca foram casais, tirando os alimentos, né? Então, esse símbolo de aliança com os casais que saíram da arca, né? Todas as vezes que chove, vocês estão vendo aqui atrás, ó. Essa foto aqui eu tirei, estava muito nublado, não dava para ver nada de céu azul, estava nublado, né? E aí, toda vez que está nublado, tem o sol que reflete nessa nuvem carregada e aí forma esse arco, né? Que erroneamente, por favor, nunca faça isso, o povo chama de arco-íris, né? Que colocaram em homenagem à deusa Íris. Nunca chame o arco da aliança do Eterno com esse nome. É arco da aliança. E realmente, se você olhar para ele, ele realmente é um arco, ele parece um arco.
Mas então, vamos continuar. Para que a gente possa compreender mais esse sinal que o Eterno nos deu, tá bom? Vamos lá. A palavra traduzida por arco aqui, tá vendo? Essa palavra aqui, ó, keshet. Essa palavra, ela é usada tanto para o arco da aliança, né? Quanto para o arco e flecha, para o arco, para esse arco aqui, ó, tá? Essa palavra, keshet, ela é usada tanto para o arco, né? Quanto para o arco da aliança que o Eterno nos deu como sinal. E um estudo, gente, apurado, que os estudiosos fizeram de todos os costumes dali da Mesopotâmia, né, onde toda a civilização começa, mostrou algo muito interessante. Como que um arco, ele funcionava como um acordo de paz. E nós vamos ver algumas imagens para nos mostrar isso, tá? Mas primeiro eu quero mais uma vez mostrar para vocês a foto que eu tirei. Gente, olha isso! Eu nunca vi um arco da aliança dessa forma. Tava gritante assim. Quando eu abri a porta, eu tomei um susto. Eu falei, uau! Corri, peguei o celular para tirar a foto e fiz essa foto aí. Aliás, fiz até vídeo, porque eu achei muito lindo. E se você perceber, olha aqui, ó. Tem um arco aqui e tem um segundo arco bem aqui atrás, ó. Tá vendo? O segundo arco aqui, ó. Aqui ele tá bem mais visível. Mas perceba, olhe bem para essa foto aí. Você tá vendo ela? Deixa eu ver se eu tiro aqui a minha... Como é que tira, meu Deus, a câmera? Tenho medo de tirar? Não vou tirar. Vai que dá um negócio, né? Aí eu não sei colocar de novo. Então, deixa aí mesmo. Mas vamos lá. Peraí, eu vou tirar porque... Peraí. Pronto. Espero conseguir colocar depois. Olha só. Vocês estão vendo aqui, ó? Gente, olha isso. É um arco. Mas olha, ele vem aqui. É o arco, né? E aqui a terra é como se fosse a corda. Tá vendo isso? Você consegue ver? Olha, aqui a terra é como se fosse a corda, né? E o arco. Então, é realmente um arco. Vou mostrar aqui para vocês. Por isso que eu fui buscar o arco, para que vocês possam ver. Olha só. O arco do Bionivictus. Tá vendo? Tá vendo como parece? Deixa eu colocar bem aqui. Vocês estão vendo aí, ó? Tá vendo como parece? Né? Com a foto? Olha só. Esse é o outro arco dele, ó. Olha como realmente parece. Né? A terra e o arco aqui em cima. Tá vendo? Pois é. Vamos continuar, então. Peraí, deixa eu colocar aqui no... Eu ainda não sou boa nessas coisas. Agora nós vamos ver as imagens, tá bom? E conhecer um pouquinho da história daquele povo, do povo da Mesopotâmia. Para quem sabe assim, a gente conseguir entender melhor quando a gente vê esse arco no céu, a gente vai conseguir compreender aquilo que o Eterno quer passar para nós. Ele é um sinal, sim, nós sabemos disso. Nós temos certeza que nunca mais o ser vivo será destruído por um dilúvio. Por quê? Porque a gente vê o arco da aliança. Mas vamos lá, vamos continuar. A gente tem que ver ainda. Essa figura aqui, ó, essa primeira figura aqui, ela é um obelisco. Ele foi encontrado lá em Nínive, né? Nas escavações lá, ele foi encontrado. E olha só, eu não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, mas eu não sei colocar esse negócio aqui, colocar, como é que fala, meu Deus? Zoom. Não me peça demais, não, que eu não sei. Eu sou uma anta para esses negócios. Mas vou mostrar aqui com coisinha aqui. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o rei de Nínive, né?
Esse aqui é o rei, Bruken. Esse é o rei. E agora nós vamos ver como que um rei daquela época, como que os reis daquela época faziam um acordo de paz depois de uma guerra. Esse daqui é o rei de Nínive. Ele está com esses outros reis aqui, tá vendo? Esse aqui é outro rei menor, tá vendo? E esse é o povo do rei. E aqui em cima, nesse obelisco, né? Digamos que é uma foto, uma imagem daquele que é, né? Daquele tempo. São os deuses que eles acreditam, né? O que está acontecendo aqui nessa foto, gente? Esse rei maior aqui, que era o rei de Nínive, ele está fazendo um acordo de paz com esses outros reis aqui. E se você perceber aqui em cima, ó, na foto dos deuses dele, tem uma mão, tá vendo? Uma mão aberta, significando que essa divindade aqui, ela tá de acordo com essa aliança de paz. E olha, se você olhar para a mão da divindade aqui, desse treco aqui, você vai ver um arco, tá vendo? Isso aqui é um arco, tá vendo aí? Então, o que que isso significa? Vamos lá, vou tentar explicar para vocês aqui com o arco, tá bom? Por isso que eu fui pegar o arco. Quando um rei ele tá em batalha, ele tá com o seu arco, né? Tá apontando o seu arco para o seu inimigo, né? Isso é a história, tá, gente, que conta, não é eu que estou inventando, não. Vocês podem até procurar e vocês vão ver isso. O rei, ele aponta para matar o seu oponente, seu inimigo, né? Ele tá com o arco apontado para o seu inimigo, tá vendo aqui? Ele tá com a flecha aqui apontando o arco para o seu inimigo. Quando a guerra cessa, que ele quer fazer um acordo de paz, a guerra terminou, ele venceu a guerra, aquele rei venceu a guerra. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse arco e ao invés de ele apontar para o seu oponente, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai pegar o arco, a gente vai ver na próxima foto, mas ele vai pegar o arco e ele vai apontar para ele vai colocar o arco aqui. Tá vendo aí, ó? Isso significa que ele está querendo um acordo de paz. A guerra terminou. Ele quer paz. Então, o que isso daqui significa? Aqui, ó. Significa que, né, o que essa foto aqui está querendo passar? Ele está querendo passar que esse Deus aqui, ele está de acordo com essa aliança e ele não vai lutar contra eles. Ele vai trazer a paz, né? Ele, digamos assim, ele já venceu. Então, ele está totalmente de acordo e ele não vai precisar mais apontar o arco para o seu inimigo. Agora, vamos aqui para a próxima imagem. Olha só, essa daqui dá para ver perfeitamente o que eu estou falando aqui, o que eu tentei passar com a minha ilustração, com o meu arco. Tá vendo aqui, ó? Esse rei aqui é o rei... Deixa eu ver aqui. Essa imagem aqui é de Naram-Sin, né? E esse rei, Naram-Sin, ele venceu o seu oponente. Tá vendo aqui, ó? Todos os oponentes dele estão vencidos. Tá vendo? Tá debaixo dos pés dele, ele tá em cima dele. E essa postura que ele tá aqui é postura de que ele venceu a batalha, mas presta atenção aqui na mão dele, ó. Nessa mão aqui, ele tem o arco. E a flecha, desculpa. E nessa mão aqui, ele tem o arco. Mas se você prestar atenção, ele está fazendo exatamente aquilo que eu mostrei para vocês. Ele pega o arco que estava apontado para o oponente dele e ele aponta para ele. Ou seja, ele venceu a guerra. Agora ele quer paz. Ele está pronto para um acordo de paz. Entende? Tem mais aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é de um guerreiro. Ninguém sabe quem ele é. E se você prestar atenção, a mesma coisa. Ele tá pisando nos seus oponentes e com o machado na mão e o arco apontado para ele, significando que ele tá pronto para fazer
a paz, para fazer o acordo de paz, né? Vamos lá. Esse aqui é a última figura que a gente vai ver desse assunto. Nessa imagem aqui, nós estamos vendo Dibi de Sim. Ele foi o último monarca de Ur antes que ela caísse nas mãos dos amoreus, né? E aqui, ó, ele tá... Desculpa, gente. Aqui ele tá... Eita! Pera rapidinho. Desculpa. Aqui ele tá com o arco, como vocês estão vendo aí, ó, apontado para ele, pronto para fazer paz, pronto para um acordo de paz, né? Vencer os seus inimigos como os outros, mas ele tá com o arco apontado para ele, pronto para fazer paz. Isso significa que ele venceu a batalha, esse rei. Mas Dibi de Sim, com certeza não foi nessa batalha com os amorreus, né? Porque ele perdeu. Então, mas nessa imagem aqui, no evento dessa imagem aqui, ele venceu o seu oponente e ele está com o arco apontado para si, pronto para fazer um acordo de paz. Então, qual é a conclusão que a gente chega vendo todas essas imagens, né? Então, gente, o que a gente pode ver quando a gente olha para o arco da aliança do Eterno? É como se o Eterno estivesse mostrando para a humanidade, e eles entendiam isso naquela época. Nós não entendíamos até agora, né? Porque não sabíamos dessa cultura, não conhecíamos essa cultura, né? Mas eles sabiam. Noé, ele sabia, e os outros também. O povo de Nínive, né? O povo de Babel, quando eles viam o arco da aliança, eles sabiam que o Eterno vencera o Hamas, venceram a violência que estava na terra. E como sinal de paz, de acordo de paz, e, gente, esse verso 17 aqui, Elohim disse a Noa: este é o sinal da aliança que estabelecerei entre mim e toda criatura viva sobre a terra. Eu acho que ela nunca fez tanto sentido para você quanto agora, sabendo de tudo isso, né? Sabendo que naquela época um guerreiro, quando apontava o arco para si, e se você vê o arco da aliança, ele está apontado para o céu, né? Dizendo que ele estabeleceu a paz com o ser humano. É por isso, gente, que nós olhamos e vemos o Hamas aqui ainda. É por isso que logo depois, na Torre de Babel, já víamos esse Hamas. E o pior da Torre de Babel, nós veremos, é que esse Hamas, essa violência, não era mais apenas com o ser humano. Eles queriam atingir os céus. Então, não era por medo que eles estavam construindo aquela aberração, aquela confusão, né? Não era por medo. Eles conheciam essas imagens que nós vimos aqui, todas foram achadas naquelas regiões onde tudo começou, né? Onde depois do Mabul, do dilúvio, tudo começou. Então, quando eles viam o arco da aliança do Eterno no céu, eles sabiam que o rei venceu, mas que ele fizera um tratado de paz. E, gente, às vezes, o Eterno, ele proclama a guerra para estabelecer a paz. Às vezes, quando nós queremos trazer ordem, né, nós bagunçamos ainda mais. Por exemplo, eu acho que a mulher, ela vai conseguir compreender melhor isso, talvez não o homem. Mas a mulher, ela chega no armário da cozinha e tá tudo bagunçado. O que a mulher vai fazer para trazer ordem para aquele armário?
ela não vai conseguir naquela bagunça arrumar tudo lá dentro. Ela vai ter que tirar tudo para fora, bagunçar tudo. Até o que não estava bagunçado, ela vai ter que bagunçar, que ela vai tirar tudo para fora. Uma bagunça. Meu marido, quando eu tô arrumando, ele chega no lugar, ele olha, tipo assim, Vala, ela é doida. Mas não, para você arrumar, você tem que tirar do lugar, né? Para você organizar, você tem que tirar. Então, a mulher, ela tira tudo de dentro do armário e depois ela vai colocar tudo no seu devido lugar. E aí sim, vai estar tudo em ordem. Então, o Eterno, às vezes, ele proclama a guerra para determinar, para estabelecer a paz. O mundo estava cheio de violência. Noa vivia num mundo repleto e coberto de violência. E aí o Eterno, ele permite o caos para estabelecer a paz. Para estabelecer a paz, para abençoar a terra que estava corrompida. O ser humano, como nós vimos ontem, trouxe morte para si mesmo. Trouxe guerra para si mesmo. Mas ele, Todo-Poderoso, Rei do Universo, tardio em irar-se, gente, ele é tardio em irar-se. Olhe para o mundo agora. Ele é ou não é tardio em irar-se? Ele é. E tudo o que ele quer é estabelecer a paz com o ser humano. E nós esperamos por esse dia. E nós desejamos esse dia. Essa época agora, esses dias agora, que nós estamos vendo toda essa aberração do Hamas, da violência, eu disse para o Eterno, ô Eterno, não demore mais não. Não demore mais não, porque eu nunca mais quero ver um bebê degolado. Não demore mais não. Que ele traga guerra para estabelecer a ordem. Para estabelecer a paz. O Eterno, gente, ele é maravilhoso. E agora, todas as vezes que você olhar o arco da aliança, você vai saber que aquilo é um acordo da misericórdia do Eterno. É ele dizendo, o arco está apontado para mim. Eu tenho paz. Eu posso te dar paz. O arco está apontado para mim. Eu tenho paz. Eu posso estabelecer a paz. Mas o ser humano, que não muda, ele constrói uma torre. Nós veremos isso mais tarde. Mas todas as vezes que você olhar para o arco da aliança no céu, você vai lembrar que ele está pronto para fazer a paz, para estabelecer a paz, para trazer a paz. Certo, gente? Muito bom, né? Quando a gente conhece o hebraico. Eu conheço o hebraico, mas eu não sei falar hebraico. Tá bom? Quando a gente vai para a história, para a cultura daquela época, quando a gente tem achados arqueológicos e principalmente quando a gente tem a Torá, a gente consegue juntar todas as coisas e compreender de maneira mais clara, né? É como se fosse, eu sempre falo isso, é como se fosse o mar. Você pode escolher olhar para o mar, contemplar a sua beleza, quem nunca viu vai se encantar, mas também você pode escolher mergulhar nesse mar, né? E a experiência de quem nunca viu o mar e viu o mar pela primeira vez vai ser muito intensa,
Porém, a experiência de quem vê o mar, mas mergulha nele e vê todas as maravilhas por dentro dele, é incomparável. Sim, a experiência de olhar o mar é muito boa, para quem nunca viu. E para quem já viu também, porque eu me impressiono todas as vezes que eu passo no mar norueguês, né? Nos lugares. Tem lugares assim que é pintura do eterno. Só vocês vindo aqui são muito bem-vindos para vocês terem essa experiência. Mas mergulhar é o meu sonho. E eu quero fazer isso em Israel, se o Eterno me permitir um dia. É meu sonho mergulhar. Assim é a palavra do Eterno, gente. Nós podemos escolher só contemplar ela, só olhar ela, ou mergulhar. E para mergulhar, nós temos que ter todo o aparato, né? Nós temos que ter tudo que nós precisamos, todos os trambei, que eu não vejo nenhuma palavra agora, então vou usar essa, né? Todos os aparelhos que nós precisamos. Então, o Eterno, ele disponibiliza todos os aparelhos que nós necessitamos para mergulhar na sua palavra e entender claramente e muito melhor. Certo? Vamos continuar para a gente terminar? Vamos lá. Bom, agora os filhos de Noa. Noa sai da arca. Noa adora o Eterno construindo um altar, né? Fazendo ofertas ao Eterno. Então, agora nós vamos entrar num assunto que eu, sinceramente, eu não gosto de tocar. Mas, por causa disso, e como eu tenho Noa como um homem justo, íntegro, eu tenho muito cuidado em falar essas coisas. Eu não gosto de falar dessas coisas. Mas tem vídeos no canal que vai ensinar profundamente sobre isso daqui, tá bom? Então, se você quiser, você pode assistir os outros vídeos. Como eu falei, eu não vou entrar nos méritos, tá, do assunto, eu vou apenas pincelar ele para que a gente possa entrar na parte da tarde, tá bom? Com muito respeito, sabendo que Noa é nosso pai, nós não vamos descobrir a sua nudez mais uma vez, como fizeram os seus filhos, né, Canaã e Ham, ok? Então vamos lá, com muito respeito, ler isso daqui, tá bom? Os filhos de Noa que saíram da arca foram Shem, Ham e Efet. Ham é o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noa, e toda a terra foi povoada por eles. E começou Noa, sendo um agricultor, homem do solo, e plantou uma vinha. Então, Noa, ele começou a sua vida nova com a terra lavada da violência, né? Plantando. Eu amo plantar, gente. Eu digo pro Eterno, no mundo vindouro, eu quero ser aquela que cuida do teu jardim. Gente, eu amo plantar, sério, eu tô falando de todo o coração e de verdade. Eu amo plantar, eu amo a agricultura, eu realmente meto a mão na massa, não, na terra e me sujo de verdade. Eu amo. Eu amo olhar para as plantas, eu amo plantar, eu amo ver crescer. Então, eu entendo Noa, nosso pai. Ele plantou uma vinha e bebeu do vinho e se embriagou e se descobriu a nudez no meio da sua tenda. Ham, pai de Canaã, viu seu pai exposto à vergonha, saiu e disse aos dois irmãos. E pegaram Shem e Efet a capa e puseram-na sobre os ombros dos dois, né? E andando virados de costa, entraram e cobriram a nudez do pai deles.
Suas faces estavam viradas para não verem o pai deitado ali, exposto à vergonha. Suas faces estavam viradas e a nudez do pai deles não viram. Gente, como eu já falei, existe um estudo, vários na verdade, que os professores vão mostrar com o hebraico o que, segundo o texto hebraico, aconteceu com Noa, né? Eu não vou entrar nesse assunto, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu realmente não consigo, sabe? Eu realmente, me perdoem, mas eu não consigo. Então, se vocês quiserem saber sobre, vão assistir os vídeos. Mas uma coisa eu quero dizer, existem duas formas de interpretação desse texto. Uma, né, e eu não vou dizer que eu não acredito, né, é essa que os professores dão mostrando no hebraico. E a outra, gente, é que realmente eles viram apenas a nudez do pai deles, apenas ele despido, nu, né? Mas independente do que tenha realmente acontecido, que eu acho que não é da nossa conta, né? Eu acho que a gente apenas tem que trazer para nós um ensinamento. Mesmo que seja aquele ato terrível que o hebraico mostra, ou se eles possam apenas ter visto o pai despido e Noa, ele amaldiçoou o seu neto, o seu filho, né, que viu os filhos Ham e Canaã. Se você voltar para antes, para a época que o ser humano tinha um pouco mais de pudor. Gente, eu não vou voltar nem muito lá atrás, porque eu não vivi lá. Mas eu vou voltar para minha época, eu tenho 41 anos. Gente, na minha época, já na minha época, que não é tanto assim, o povo tinha muito pudor, né? Eles não mostravam o seu corpo, né? Não era uma coisa... Hoje, se você lê isso daqui e se você não sabe o que o hebraico mostra, né, você não vai conseguir entender o porquê que Noé, se é que foi só apenas os filhos dele ver a sua nudez, ele faz esse ato tão, né, ele lança essa maldição tão terrível que foi traumático para todos eles, que dividiu os seus filhos. Mas se você voltar para a época, por exemplo, dos meus avós, gente, era inaceitável alguém ver o seu pai, a sua mãe nu. Era inaceitável, era uma coisa que não existia. Não apenas o pai e a mãe, mas até as mulheres não vestiam calça, elas só vestiam vestidos longos, né? E existe muitos países assim. Se você for, por exemplo, no Oriente Médio, é inaceitável só apenas pelo fato de ver o pai com a nudez exposta, né? Um ser humano com a nudez exposta. É uma coisa assim. Até, olha, por exemplo, o mundo árabe, até de ver as mulheres sem aquele negócio na cabeça, para ele já é uma ofensa muito grande. Eles dizem que ela tá nua, vai vestir tua roupa, tu tá nua, entendeu? Então, para mim, não é importante o fato do que aconteceu, né? Mas o que aconteceu foi isso, é que depois desse episódio, o que acontece? Verso 24. E despertou Noa do seu vinho e conheceu o que fez com ele seu filho, seu neto menor, né? Canaã. Então, o que acontece? E disse: maldito seja Canaã. Servo, deixa eu só ver aqui, tá. Servo
dos servos será para seus irmãos. Isso foi o suficiente para trazer um trauma, para ser uma divisão na família. Esse evento traumático foi o divisor de águas, o motivo da separação dos filhos de Noa. E é por isso que eu estou falando. Assim como a palavra do pai dele, dizendo que ele seria os servos dos servos, foi motivo suficiente para separar toda a família, entendeu? Porque se fosse hoje, e daí? E daí o que tu fala, entendeu? Mas é por isso que eu tenho muito cuidado em expor isso. Porque o nosso pai Noá, ele era um homem justo e íntegro. E quem sou eu para expor novamente a sua vergonha? Eu tenho muito temor nisso, eu tenho muito medo, sabe? E só pelo fato de ele ter proferido essas palavras já foi o suficiente para desbandar a família dele. Imagina então se, claro, se aconteceu o que o texto hebraico mostra, meu pai, né? Mas se eles apenas só viram ele nu, também já era motivo suficiente para ele fazer isso daqui, né? Eu deixo a sua escolha, aquilo que você, né, quer aceitar. Então, eu só quis trazer a outra versão também, né? Então, isso foi suficiente para trazer esse trauma e dividir totalmente a família de Noa. E aí ele continua dizendo, o que também já é suficiente para separar mais ainda uma família. Nós temos o exemplo, né, dos filhos de Isaac. Aliás, desculpa, dos filhos de Abraão Avino, nosso pai. Porque ele não abençoou o seu filho mais velho, nós temos essa guerra que é infindável. O nosso pai Isaac, né, com seus filhos, porque ele não abençoou o primogênito, com a sua bênção da primogenitura, nós temos guerra até o dia de hoje dos irmãos, né? Então, para mim, só pelo fato deles verem o seu pai realmente despido, seria naquela época o suficiente para ele proferir essas palavras contra Canaã, contra o seu filho, né? Canaã era filho de Ram, né? Ele que ou fez o que fez, ou apenas viu e saiu caçoando do avô, né? Então, como eu falei, o que realmente aconteceu, isso para mim é irrelevante. É irrelevante, mas o que importa para nós é que Noa, ele abre a boca nesse mundo que está lavado de Hamas, da violência, e aí ele profere maldição contra o seu filho, contra o seu neto, né? Dizendo que ele seria servo. E, gente, olha só para a gente começar já pincelar para mais tarde, ele fala aqui, ó, será seu servo. Então, isso quer dizer que antes do Mabul, antes do dilúvio, já deveria existir o servo. Entendeu? Ou seja, já deveria existir o poder. Porque um servo só existe porque tem alguém acima dele. Entendeu? Então, para essa confusão toda e separar a família de vez, é sinal de que eles sabiam o que era ser um servo. Então, é sinal de que já havia esse poder. Já havia
a hierarquia, né? O servo, ele vai servir quem? Ele vai servir aquele que é maior do que ele, né? Que Elohim aumente Yefet e ele viverá nas tendas de Shem, mas Canaã será seu servo. Então, gente, depois da terra limpa, do Hamas, da violência, agora é plantado a semente de Caim, que deu frutos em Nimrod. Vamos continuar para a gente acabar acabando, né, desbinho. Então, esse evento traumático, ele foi um divisor de águas na família de Noa, né? As palavras do pai, que valia muito em seu efeito naquela época, ele trouxe essa grande divisão, né, gente? E assim como a palavra do pai, ela vale muito em seus efeitos naquela época, o ser humano de ontem é o mesmo hoje. Tenha muito cuidado com o que você fala para o seu filho. Tenha muito cuidado com o que o seu filho ouve saindo da sua boca, gente. Tenha muito cuidado. A criança ouve e leva para o seu coração e leva para a vida inteira. Foi suficiente uma palavra, talvez se Noé não tivesse falado nada, a família não tinha se desbandado, né? Mas ele falou e foi o suficiente, foi isso que causou essa ruptura de família. Naquela época, a palavra do pai valia muito. Hoje, a palavra do pai pode não ter o mesmo poder, mas para o filho, ela fica dentro do coração. Tenha muito cuidado. Ele dividiu totalmente a família de Noa. A partir dele, cada filho e sua família tomou um rumo. Noa ficou no território de Shem por 350 anos e morreu no ano 2006, né? Esse aqui foi só um resuminho, uma pinceladinha. A gente vai ver um pouquinho onde estão os filhos de... onde se estabeleceram os filhos de Noa, e aí nós terminamos e passamos mais tarde o resto, tá bom? 2 anos depois nasceu dos descendentes de Shem, Abraham Avinu. Shem morreu no ano 2158. Abraham tinha 150 anos. Isaac, 50 anos. 10 de casado com Rivka. Ele tinha 50 anos e 10 anos casado com Rivka. A família de Ham, Cushi, na Etiópia, né? Mitzrayim, no Egito, Put, na Líbia, e Canaã estava apavorado com o futuro. Por quê? Porque eles sabiam que a maldição que o seu avô, seu pai, jogara neles era que eles seriam servos dos seus irmãos. Então, Cuxi, o filho mais velho de Ham, queria defender o seu irmão mais novo, Canaã. E então vai vir tudo aquilo que a gente vai ver à tarde, se o Eterno permitir. E estas foram as famílias do filho de Noa, de acordo com suas gerações, em suas nações. A partir dela, as nações da terra foram divididas após o dilúvio. Aqui são os filhos de Yefet, né? Aqui são os filhos de Ham e aqui os filhos de Shem. Eu não vou falar o nome de cada um para a gente não cansar, que eu também já estou cansada, tá? Mas eu vou dizer que Yefet, ele ficou no norte, né, da Ásia e na Europa. E o Ham, ele foi para o oeste da África e o Shem foi para o Oriente, a Ásia Central, a África, o leste da Ásia, né? Mas aqui está uma fotinha que vai mostrar mais ou menos
como que eles foram divididos. Aqui são os descendentes de Shem, tá? Onde eles se espalharam. Eles foram para o oriente da Ásia Central e no sul da África, a leste da Ásia. Então, foi assim que eles se estabeleceram. É só uma pinceladinha, tá, gente? Aqui foram os filhos de Ham, né? Eles foram os fundadores desses povos aqui, né? Ele ficou no oeste, na África, né? Aqui Nínive, tá vendo? Babilônia, Torre de Babel, Egito aqui, Mitzrayim, o Egito, né? Então foi assim, e a arca, gente, ficou aqui, ó, no Monte Ararat. E daqui eles se espalharam para o resto. Eu não tenho de Yefet, mas eu trouxe esse mapinha aqui para que vocês possam ver mais ou menos como que foi nesse mapa que eles se dividiram, tá bom? Tá aqui, ó. Yefet, ele foi para o norte da Ásia e Europa, tá vendo aqui? Toda essa área vermelha aqui foi aonde os descendentes de Yefet se estabeleceu. Ham, ele foi para o oeste da África, para o oeste, né? Para a África, tá aqui, aonde ele ficou no mapa agora, né? E Shem, ele ficou no Oriente, né? Ásia Central, no sul da Ásia, no leste da Ásia, ele ficou aqui, ó. E Israel tá bem aqui, ó. Vocês estão vendo? Que Israel ficou no território de Ham, que é pai de Canaã. Aqui, ó. Israel. Vamos lá, terminar. Então, gente, depois do dilúvio, Noa viveu 350 anos. Ao todo, Noa, o nosso pai, o justo, o arauto da justiça, né? Como disseram os Talmidim, viveu 950 anos. Então, morreu. Às vezes, eu vi na semana passada, deixa eu tirar aqui. Eu vi na semana passada o povo perguntando com quem Caim casou. Gente, 950 anos. Quantas pessoas nascem e morrem em 950 anos? Era a média, digamos assim, de um ser humano viver naquela época, né? 500 anos, vamos botar aí 500 anos. Quantas pessoas nascem e morrem em 500 anos? Entendeu? Não quer dizer que quando ele pecou e saiu a vagar, ele já casou logo, não. Já tá ali uma, como é que fala? Uma aldeia ali, vou lá e vou casar com alguém lá da aldeia. Não. Ele pode ter vivido errante por muitos e muitos anos e só depois, porque a escritura, a Torá, ela não traz uma cronologia das coisas, né? Nós não sabemos quanto tempo Noa passou aliás, nós não sabemos quanto tempo nosso pai Adão passou no Éden, né? Nós não sabemos. Então, ele pode ter vagado por muitos anos e só depois ele conseguiu, depois, né, de ter povoado mais a terra, ele conseguiu a sua esposa e casou. Não quer dizer que na hora que ele saiu ele já se casou. Não. E quantas pessoas nascem e morrem em 500 anos? Certo? Então, gente, foi isso que eu tinha para passar hoje. Eu, do fundo do meu coração, tô feliz porque eu consegui, né? E, ao mesmo tempo, não triste, mas tipo assim, poxa, sabe? Porque eu tenho bastante material histórico, né, que pode mostrar, inclusive o Mabul, o dilúvio, ele tem várias provas arqueológicas de histórias do Mabul
que só aumenta, não que nós precisemos disso, né? Nós não precisamos de nenhum tablete, de nada disso para crer. Nós cremos apenas, porque nós conhecemos o nosso Elohim. A minha água acabou. Mas, quando a gente vê, por exemplo, essa do arco que eu trouxe para vocês, a gente consegue entender melhor, não é verdade? Não é que a gente precise para crer, mas é muito bom quando a gente vê algo que diz, uau, né? Tipo assim, tá vendo aí? Não é que eu tenho que ver para poder crer, não. Mas a história, a arqueologia, ela vem de encontro para completar, né? Para trazer, para fazer você mergulhar. Pronto, entende? Então eu tinha bastante material, mas como eu falei, essa semana não foi legalzinha para mim, né? Enfim, mas eu tô bem melhor hoje, né? Eu tô bem melhor, graças ao Eterno, e consegui dar o meu máximo para vocês. Então, eu espero que o Eterno tenha falado ao coração de vocês. Eu não vou ficar triste. O Eterno me dará outras oportunidades e nós aprendemos juntos, né, gente? Isso é o que é importante. E o mais importante é estarmos alegres, felizes nesse dia, por mais que nós possamos olhar para a terra e ver muito Hamas, né? Mas nós sabemos que a promessa do Eterno é que ele está com o seu arco voltado para ele, em sinal de que ele está pronto para fazer paz com a humanidade. Então, basta a humanidade querer, que ele está pronto para isso. Basta a humanidade aceitar que ele está pronto para isso. Só mais uma historinha para nós terminar, porque eu gosto de história. Certa vez tinha um homem, acho até que eu já contei essa história aqui, ele era nessa época de faroeste, né? E ele estava bebendo em um bar, e esse homem era de família nobre, era de família conhecida, e ele estava bebendo em um bar e no auge lá do álcool, né, como nosso pai Noah, ele discutiu com um cara e matou o cara. Mas esse moço que matou o outro, ele era uma pessoa, né, neutra, que não, né, nem fede nem cheira, que nem diz minha avó. Ele nem fede nem cheira. Então as pessoas chegaram ao xerife daquela cidade e disseram, poxa, ele é de família nobre, ele nunca deu problema para ninguém, isso foi uma fatalidade, né? Perdoa ele. Ele é uma pessoa boa. Muita gente chegou com o xerife e disse isso para ele. Por quê? Aquele homem foi condenado à morte pelo crime dele, né? Na história, matou, morreu. Então ele estava condenado à morte. Estava esperando o dia da forca ser pronta para ele ser enforcado. Mas muita gente foi com o xerife e disse para perdoar ele, porque ele era uma pessoa de boa índole. Ele não tinha histórico, ele era uma pessoa nobre. E aí o xerife, para contestar se aquilo era realmente verdade, ele bolou um plano para chegar até o rapaz. O que ele fez? Ele se vestiu de um líder religioso, pegou a Bíblia Sagrada, né, e colocou embaixo do braço e foi até a prisão para falar com o jovem com a carta de perdão dentro da escritura, né? Sem falar para o cara, ele queria ver se realmente tudo aquilo que falavam para ele era verdade. Então ele coloca aquela carta de perdão, digamos assim, né, de liberdade para ele dentro da escritura sagrada e vai até a cadeia. Quando chega lá na cadeia, o carcereiro abre a porta e ele entra. Só que quando ele entra, aquele jovem, ele tá tão transtornado pelo que aconteceu que ele mudou totalmente. Ele começa a gritar com aquele homem dizendo, sai daqui, eu não quero nada contigo. E o homem diz, não, eu só vim aqui para trazer algo para você. Eu não quero nada do que você tem, pode sair daqui. Aí ele, não, mas eu tenho aqui algo muito importante que você precisa. Eu não quero nada do que você tem. Sai daqui.
Eu não preciso de nada do que você tem. Sai daqui. E aí, aquele homem, depois de muita discussão, né, que ele queria perdoar, ele sai com o perdão dentro da Escritura Sagrada, que o rapaz não aceitou. E aí, depois que ele saiu, o carcereiro entra desesperado e diz: rapaz, o que tu fez, rapaz? Aquele homem que acabou de sair daqui era o xerife da cidade com a carta de perdão, de saída dentro daquele livro. E você rejeitou, e você não quis. E você agora vai morrer porque você não quis. Tá, passou-se o tempo. No dia do enforcamento do homem, ele pede para falar à multidão que estava assistindo. E ele diz: eu quero deixar algo bem claro aqui. As minhas últimas palavras. Eu quero deixar algo bem claro aqui, para que todos ouçam. Eu hoje estou morrendo não por falta de perdão. Eu hoje estou morrendo porque eu rejeitei o perdão. Hoje o ser humano morre porque ele rejeita o perdão do Eterno. O arco está aí, todos podem ver. Eu mostrei uma foto para você. Se você nunca viu, meu amigo, agora não pode mais dizer que não viu. Eu mostrei para você uma foto. Ele está dizendo: o arco está apontado para mim. Eu estou disposto a fazer as pazes. Esse é o nosso Deus, que não tem prazer na morte do ímpio, mas o seu prazer está em que ele se arrependa e se volte dos seus pecados. Ele trouxe o dilúvio porque ele sabia que não existia meios de Techuvá. Mas hoje no mundo existe muito mais do que um justo. E existem possibilidades de Techuvá, de retorno para o Eterno. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Gente, não sai daí. Às 14 horas está vindo aí o professor Marcos Felipe em mais um Momento do Hebraico, tá bom? Que o Eterno, vamos lá fazer a brahá. Gente, não pode deixar não, peraí. Oi, apertei errado aqui. Eu ainda tenho problema com essas coisas. Ai, eu não sei quando é que eu vou aprender, mas estamos indo, estamos. Vamos lá. Recitar a bênção. Ivarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panavelecha vihuneca. Isar Adonai panavelecha veyasem lecha shalom. Beshem Yeshua HaMashiach. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre você. E que o Eterno tenha misericórdia de você. Que o Eterno levante o seu rosto sobre você, te concedendo shalom, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria que vem dele. Beshem Yeshua HaMashiach. E eu digo: Israel Rai. Israel vive. Fiquem com a bênção do Eterno e nos veremos daqui a pouquinho, porque a nuvem tá parada. É dia de descanso, gente. É dia de sentarmos aos pés do Eterno. Shabbat Shalom. Vão almoçar. Shalom,
ברוך השם. אין לחם ומיטה, כך את אומרת, את נותנת לי בגדים וכל חיי. אז שימו לב, הקשיבו ידידיי, אין זה גן עדן שהוא קצת יפה מדי. מתוק הדבובה, הים ומלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. מתוק הדבובה, הים ומלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. כן, רק אותי את אומרת, אותי את אוהבת כל ימיי. זה נשמע מתוק מדבש, אין לי כמו מריה רוזה, אך אין לי אחרת כמו רוזה מריה. זה סיפור ישן חדש. מתוק התפובה, הים ומלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. מתוק התפובה, הים ומלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. אין לחם ומיטה, ככה את אומרת, את נותנת לי בגדים בכל חיי. אז שימו לב, הקשיבו ידידיי, איזה גן עדן שהוא קצת יפה מדי. מתוק התפובה, הים ומלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. מתוק התפובה, הים ומלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. כן, רק אותי את אומרת, אותי את אוהבת כל ימיי. זה נשמע מתוק מדבש, אין לי כמו מריה רוזה, אך אין לי אחרת כמו רוזה מריה. זה סיפור ישן חדש. מתוק התפובה, הים ומלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. מתוק התפובה, הים ומלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. מתוק התפובה